Olá, prezadíssimos alunos. Sou a professora Jacira Fernandes, coordenadora pedagógica do Português Sem Limites e coordenadora na área de linguagens da Prefácio Estudos Continuados. Venho aqui, em nome dessas duas instituições, para fazer uma abordagem no que diz respeito às questões discursivas subjacentes ao edital da Prefeitura de Belo Horizonte na área da educação. Vocês vão observar que a avaliação de vocês, os critérios de avaliação, serão compostos por 3 etapas: prova de múltipla escolha, questões discursivas e prova de títulos. Na prova de vocês terão questões que envolvam conhecimentos político-pedagógicos, questões que envolvam parte específica subjacente ao cargo escolhido e 2 questões. Nessa análise, nesse escopo, como eu disse a vocês, essa divisão, a prova terá um critério que será tanto eliminatório e classificatório. Portanto, o aluno ele tem que buscar uma preparação realmente profícua, um estudo profícuo, para que ele consiga ir bem na prova de múltipla escolha, para que ele tenha essas questões discursivas corrigidas. Existe uma diferença, Jacira, de questão discursiva e redação. Este edital veio na mesma abordagem de outros editais subjacentes a concursos na área da educação em Belo Horizonte? Eu acredito que vocês já tenham percebido que existe uma diferença, sim, deste edital para os outros editais anteriores. E essa diferença se faz presente em razão da banca que irá elaborar a prova de vocês. O Instituto AOCP é uma banca que prioriza muito a vivência do candidato, a parte prática, o contexto desse candidato. E nada mais do que certo, então, substituir o que seria uma redação por questões discursivas. Jacira, como assim? No que isso impacta? Vamos aqui observar. No escopo da prova de vocês terão 10 questões que serão de conhecimentos político-pedagógicos, 30 questões de conhecimentos específicos e 2 questões discursivas. Cada uma dessas questões terá o valor de 30 pontos. E essas questões discursivas, elas também irão abarcar a mesma natureza da prova de múltipla escolha, ou seja, ter um caráter eliminatório e classificatório, ou seja, o aluno ele tem que buscar ir bem na escrita, ter uma harmonia na estrutura desse texto. E a grande diferença é o aluno compreender algumas etapas que são fundamentais. Por exemplo, Jacira, eu vou montar uma redação normal, é o que vários me perguntaram assim que o edital foi publicado. Vou montar uma redação normal? Jacira, qual é a quantidade de linhas? Olha, dentro do nosso edital nós temos uma abordagem de 10 a 15 linhas. Será um ledo engano o aluno que sonhar, o aluno que pensar que ele vai produzir uma redação em menor tamanho para que ela se transforme em questão discursiva. Não é assim que funciona. Então, não adianta tentar trazer para esse edital uma estrutura de redação que o aluno já tem estudado, que o aluno já tem em mente, fazer uma espécie de compacto dessa redação para que ela se transforme em questão discursiva. O Instituto AOCP não avalia essa postura com bom apreço. A nota do candidato não vem condizente com a abordagem mais profícua para que ele consiga obter uma nota excelente. Vamos enxergar o seguinte: vocês vão escrever por meio de blocos semânticos lógicos. Não são parágrafos, é diferente. Uma diferença exemplar para que o aluno consiga fazer essa abordagem, esse paralelo entre uma redação e uma questão discursiva, é que a redação geralmente cobra do aluno um tema que seja subjacente a questões polêmicas do dia a dia, né, a problemas sociais. Questão discursiva, ela já norteia para o campo de vivência desse candidato. Isso é amplamente perceptível quando você vai lá ao edital e observa qual foi a temática abordada, ou seja, a banca já estipulou para os professores da educação infantil e para os professores de primeiro e segundo ciclos, quais serão as abordagens possíveis dentro desses 2 temas que serão ancorados nessas questões discursivas. Então, ele terá um tema numa primeira questão discursiva e outro tema na segunda questão discursiva. Esses temas, naturalmente, eles irão casar com a vivência desses candidatos, ou seja, eles já estão ancorados
com todos aqueles conteúdos que vocês precisarão estudar, tanto na parte específica quanto na parte de conhecimentos político-pedagógicos. O que o Instituto, a OCP, preconiza é exatamente um campo da interdisciplinariedade, justamente para que ele observe se esse candidato realmente tem uma preparação certa, que ele consiga fazer um trabalho interdisciplinar da matéria dele, dos conteúdos dele, com as necessidades cotidianas desse aluno. Se ele consegue ser um professor que seja realmente um mediador desse conhecimento. E para que ele observe isso, para que o Instituto avalie isso, o que ele vai cobrar? Uma redação convencional? Não. Ele quer saber qual é o campo de atuação desse servidor, desse candidato dentro do certame. Então, vamos aqui observar. No que compete às temáticas que são voltadas para a educação infantil, ficou muito claro que o Instituto quer, olha, leitura e escrita na educação infantil, ou brincar como eixo do trabalho pedagógico na educação infantil, indissociabilidade entre o educar e o cuidar na educação infantil. Observem que são 3 vertentes temáticas, mas que possuem uma relação intrínseca entre elas. Elas se casam, elas se fecham. E essas 3 vertentes são exatamente consideradas carros-chefe dentro do escopo do estudo que vocês precisam fazer para a prova de múltipla escolha. Então, uma prova que faz, tanto no aspecto de múltipla escolha quanto nas questões discursivas, um diálogo. Observem na parte que compete aos profissionais que são de primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental o que a banca preconizou. Leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. É o carro-chefe aos olhos do Instituto OCP. Alfabetização na perspectiva do letramento e numeramento, ou seja, o que a banca entende, essas 2 vertentes, elas fazem diálogo com todo o estudo que esse candidato deva trazer, conhecimentos prévios, habilidades de sala de aula, práticas de sala de aula, conhecimentos teóricos, enfim, ela vai fazer exatamente esse casamento entre essas relações. Para os demais candidatos, a banca apenas sinalizou que ela vai cuidar, por exemplo, tanto da parte de educação física, geografia, língua inglesa ou matemática, que será um conteúdo da habilidade de cada cargo. Ou seja, ela não estipulou aqui no programa avaliativo, ela apenas pontuou. Será um conteúdo específico de sua área de atuação. Ou seja, chama a atenção, então, de vocês para o que o Instituto, a OCP, traz de diferença nesse edital. Não é uma redação convencional, é uma redação que casa com o processo interdisciplinar desses conteúdos, uma relação lógica entre as bases temáticas e que priorize, mais do que nunca, a prática em sala de aula. Observem bem. Dentro do campo avaliativo, olha que o Instituto, a OCP, irá preconizar. Então, por exemplo, quando a sua questão discursiva for corrigida, quais são as avaliações do Instituto, a OCP, dentro desse corpo de escrito, que a banca irá buscar como aspectos para enaltecer a sua nota ou retirar pontos por erros que vocês cometam. É uma banca que prioriza a articulação de elementos conectivos. É uma banca que é enxergar se a sua escrita corroborou com o sistema de lógica, se você tem autonomia de escrita dentro da sua área. Então, olha o que ela preconiza. Conhecimentos teóricos e práticos a respeito do assunto, né, demonstrando domínio técnico e científico, ou seja, ela quer mostrar, ela quer perceber se esse candidato que ela escolheu, se ele tem uma vivência real na área dele. Vamos aqui pensar. Ela fala que não pode haver fuga parcial ou fuga total, quando ela lança aqui, a resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto. Muitas vezes a pessoa se perde achando que está escrevendo sobre um tema, quando na realidade criou um subtema dentro do escopo de escrita. Então é uma banca que pede atenção máxima. Então dentro da base estrutural, que é uma base constituída por relação lógica de blocos frasais, ela vai pedir que vocês tenham uma organização lógica na exposição desses conteúdos. Então, olha, a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor. Aqui, o Instituto OCP não irá avaliar com bons olhos palavras que sejam, por exemplo, impessoais, figuras de linguagem, abordagens coloquiais. É uma banca que deseja um candidato, que a escrita desse candidato seja ancorada em suas relações literais, ou seja, em suas palavras nas perspectivas literais. Então, não posso trazer para essa prova nenhum sentido figurativo. É uma banca que pede que a estrutura apresente
todas as regras em consonância com os dogmas gramaticais. Uso da ortografia, concordância, relação lógica entre as ideias propostas. E prestem atenção no seguinte, ela alimenta aqui à frente quais serão os pontos descontados pelos erros e tal. Eu preciso que vocês percebam que dentro desse enlace de blocos lógicos, que a informação apresentada no início dessa construção, ela deve primar para que você consiga fechar e provavelmente demonstrar uma intervenção, demonstrar um princípio de intervenção, o que você, candidato a essa prova, poderia promover de discussão, poderia trazer em benefício a evolução da educação, a uma educação robusta, uma educação que seja priorizada pelo aspecto da cidadania, pela valorização do outro, pela relação da empatia. Prestem atenção que o Instituto AOCP adora trabalhar essas abordagens de uma forma intrínseca. Então, é uma banca que busca trabalhar conteúdos que sejam condizentes com a vivência desse candidato, para que justamente dentro da escrita essa vivência seja corroborada. Combinado? Então, passamos aqui por essas questões discursivas para que vocês tenham uma noção de que não é uma redação convencional com estruturas de parágrafos que sejam convencionais, não é apenas reduzir essa redação em espaço físico, uma vez que a banca te pediu de 10 a 15 linhas, é uma nova postura, é uma nova estrutura textual, corroborada por blocos lógicos frasais, por supostas intervenções, por articulações que sejam priorizadas por elementos de eixo. Então, não basta, por exemplo, colocar um ponto final e já iniciar a construção oracional à frente. Eu tenho que colocar eixos entre esses pontos finais, para que realmente a estrutura tenha uma relação significativa desses conteúdos. E a banca enxergue que a minha escrita é uma escrita ordenada, uma escrita clara, uma escrita coesa, ou seja, uma escrita persuasiva, que possa ser uma escrita asseverada. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e aguardo em sala de aula. Um grande beijo, estudem muito, porque a vaga é de cada um de vocês. Beijo, beijo.